Olá, nesse vídeo a gente vai tratar de distribuições discretas, duas, sendo a binomial e a de Poisson. A unidade de medida da densidade da intensidade da luz é denominada lux, sendo que um lux corresponde a 1 watt por metro quadrado. A intensidade da luz segue a distribuição de Poisson, com taxa média lambda igual a 0,5 partículas por segundo. Vamos anotar isso. Então, vem aqui, 0,5 partículas por segundo. Isso aqui é uma das principais características da distribuição de Poisson, tá? Ela é uma distribuição discreta ao longo de um intervalo contínuo, porque vê aqui, isso aqui é uma coisa contínua. 0,5 partículas por segundo é um intervalo onde eu vou estar observando as ocorrências, que é um intervalo contínuo. Então, a probabilidade de ocorrências de coisas discretas, mas ao longo de um intervalo contínuo. Então, vamos ver o que ele pede aqui. E que emitida por uma fonte fotovoltaica é sensibilizada ao ser atingida por 3 ou mais partículas. Vamos ver aqui, ó. Sensibilizada, isso aqui é uma informação importante. Vamos marcar ela aqui também. Então, aqui, considerando o texto acima, número 1, quantas partículas a fonte fotovoltaica emite, em média, a cada 4 segundos? Bom, gente, a taxa média é partícula por segundo. Ele quer saber quantas partículas a fonte fotovoltaica emite, em média, a cada 4 segundos. Isso é uma regra de 3. Vamos botar aqui? 1. Então, o que eu sei daqui, ó, dessa taxa média? Essa taxa média aqui, vamos botar aqui do lado, Poisson. Essa taxa média da distribuição de Poisson, ela determina completamente a distribuição. Então, para saber como se comporta uma distribuição de Poisson, eu simplesmente preciso saber dessa taxa média. E aí, claro, eu calculo a probabilidade daquilo que me interessa. Nessa número 1 aqui, ela só está pedindo para calcular essa taxa média de ocorrência daí em 4 segundos. Então, eu vou colocar aqui o que eu sei, tá? Vamos colocar aqui o que a gente sabe, né? Então, eu sei dessa taxa aqui, que são 0,5 partículas em, vou botar aqui como se fosse uma regra de 3 à mão, quantos segundos? Em 1 segundo. Eu quero saber em 4 segundos, então, eu vou botar aqui embaixo 4 segundos. 4 segundos, para mim, então, vai ser x, né? Que nem a gente costuma chamar aquilo que a gente não sabe em matemática. Não conhece o valor ainda, a nossa incógnita. Bom, isso aqui é a regra de 3. A regra de 3 se faz como? Eu multiplico cruzado esses elementos aqui. Então, eu vou multiplicar o 0,5, vou botar aqui embaixo. 0,5 vezes. No Excel, a gente coloca o vezes. Aqui eu só estou escrevendo como se a gente estivesse escrevendo num caderno, tá? Não estou usando função nenhuma do Excel. Então, só para a gente se acostumar, o vezes no Excel é o asterisco. Então, 0,5 vezes o 4. Então, vezes 4. Vai ser igual à multiplicação dos outros termos, do x vezes 1. Então, vou botar aqui. 1 vezes x. Bom, então ficou fácil, né? Porque é 1x aqui, não vai precisar nem dividir. Então, aqui, esse 0,5 vezes 4 dá 2. E aqui dá x, né? 1 vezes x é o próprio x. Então, eu vou ter que x é igual a 2. O que é esse x mesmo? Ó, é as partículas que a fonte fotovoltaica emite em 4 segundos. Então, são duas, vou escrever do lado, partículas em 4 segundos. Por que isso é importante? Eu identificar o que eu calculei. Porque nas outras questões aqui, tudo vai estar nesse intervalo aqui de 4 segundos. Então, se eu trabalhar sempre com esse 2 aqui, eu vou estar sempre considerando 4 segundos, que é o que está pedindo aqui em diante. Vamos ver aqui. Número 2. Calcule a probabilidade de a fonte fotovoltaica emitir menos de 3 partículas, ó, em 4 segundos. Se é em 4 segundos, a taxa em 4 segundos de emissão de partícula é 2 partículas. Então, eu vou usar essa taxa aqui. Esse aqui vai passar a ser o meu lambda, tá? Porque eu estou falando aqui em 4 segundos também e aqui em 4 segundos também. Então, ao invés de usar aquele meio, eu vou usar 2, tá? 2 partículas, por quê? Porque é no intervalo de 4 segundos que as outras perguntas estão fazendo. Então, vamos lá. Calcule a probabilidade de a fonte fotovoltaica emitir menos
de 3 partículas em 4 segundos. Bom, o que é menos de 3 partículas? Lembrem que a gente está trabalhando numa distribuição discreta. Então, menos do que 3 partículas discretas, considerando só elementos discretos, ou seja, nenhuma partícula, uma ou duas, porque 3 já não é menos do que 3 partículas. É igual, e não está falando igual aqui. Está falando, ó, menos de 3 partículas. Então, isso aí é 0 partícula, probabilidade de ocorrência de 0 partícula, de 1 partícula e de 2 partículas. 3 não entra. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui o que eu quero. Quero a probabilidade, sabendo que eu estou trabalhando com uma distribuição de Poisson que é discreta. Então, não tem os numerozinhos com vírgula para calcular a probabilidade. A probabilidade de que x seja menor do que 3. Esse x aqui, normalmente a gente coloca ele como maiúsculo. Probabilidade de ocorrência de valores que sejam menores do que 3 numa distribuição discreta só tem um jeito. Se a probabilidade eu quero de ocorrência for de x igual a 0, tá botando aqui minúsculo, ó, x, tá, x igual a 0, mais a probabilidade de que x seja igual a 1, mais a probabilidade de que x seja igual a 2. E acabou. Por que não 3, professora? Porque é menos de 3 partículas. Se fosse até 3 partículas, aí o 3 entraria. Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente está trabalhando com uma distribuição de Poisson. Então, eu não preciso ficar adivinhando que fórmula eu uso. Se eu for fazer à mão, eu vou usar a fórmula lá da distribuição de Poisson. Para 0, para 1 e para 2. Tá? Eu vou fazer de duas formas. Mas primeiro eu vou fazer essa aqui. Que é para uma distribuição pensando em qual é a probabilidade de ocorrência de 0 vezes, tá? Probabilidade da fonte fotovoltaica emitir 0 partículas. Probabilidade da fotovoltaica emitir 1 partícula. Probabilidade de emitir 2. Se eu somar tudo isso, eu vou ter a probabilidade de emitir menos de 3 partículas. Então, é isso que eu vou fazer. Então, igual. No Excel, quando eu vou começar uma função ou uma conta, eu sempre ponho o sinalzinho de igual. Eu vou colocar aqui, digamos que eu não soubesse qual é a função, eu vou colocar Poisson. Olha, vejam que aparece aqui, ó, dist. Dist é de distribuição. Dist ou distri, com Rzinho, é sempre distribuição. É isso que a gente quer, Poisson. Veja que agora já aparecem os argumentos que eu tenho que colocar. X é aquela probabilidade que eu estou querendo calcular, que nesse caso é o 0. Eu vou calcular para 0, para 1, para 2 e somar, tá, gente? Então, beleza, vou botar 0. Então, eu ponho 0. Só digitei aqui. Aí, eles são separados, veio aqui, por ponto e vírgula, tá? Negocinho autoexplicativo. Média, o que é a média? A média é a média da minha distribuição de profissão. 0,5, professora? Não. Por que não nesse caso? Porque essa questão está me pedindo em 4 segundos, ó, 4 segundos. Se são em 4 segundos, o que eu quero saber, eu uso a média de ocorrência em 4 segundos, que são 2 partículas. Então, eu vou usar 2. E aí é que vem o que tu tem que entender um pouquinho do que Excel está te falando. Aqui está dizendo cumulativo ou não. O que isso diz para mim? Isso está me perguntando se eu quero que acumule as probabilidades, tá? Tu quer que seja até 0, até 1, até 2, ou tu quer a probabilidade de ocorrência de 0, tá? A probabilidade da fonte fotovoltaica emitir 0 partículas. É isso que eu quero. Eu não quero que acumule ainda. Eu estou fazendo uma por uma. Então, eu vou botar... A gente pode escrever verdadeiro e falso, ou pode colocar para falso, 0. Ou seja, não acumula, não quero que acumule. Acumulativo? Não, não quero que acumule. Então, eu ponho 0. Se eu quisesse que acumulasse, eu colocaria 1, tá? Aí, eu vou somar com a mesma coisa, só que agora eu vou usar o x1. A probabilidade de a fonte fotovoltaica emitir 1 partícula. Então, vou lá de novo. Poisson, já dá 2 cliques assim aqui em cima. E agora eu vou botar, ao invés de botar 0, eu quero a probabilidade de ocorrência de 1 uma emissão de partícula. Então, ponto e vírgula, a média continua sendo a mesma. 2.
ponto e vírgula 0. Não quero que acumule também. Eu quero só a probabilidade de que ocorra uma emissão de partícula, tá? Agora, a última coisa, vou fazer a mesma coisa, só agora para 2. A probabilidade de a fonte fotovoltaica emitir 2 partículas. Quando eu somar tudo, eu vou estar fazendo essas menos de 3 que está pedindo na questão aqui. Então, vamos lá. Poisson. Agora eu vou lá, 2, ponto e vírgula, média, 2, ponto e vírgula, não quero que acumule, 0. E agora, quando eu já botei tudo, todas as parcelinhas que eu queria, eu dou um Enter. Tá aqui. Aproximadamente 67,6% de que isso aqui é a chance de que a fonte fotovoltaica emita menos de 3 partículas. Por que agora já é menos de 3? Porque eu somei a probabilidade de ocorrência de 0, com a probabilidade de ocorrência de 1, com a probabilidade de ocorrência de 2. Emissão de 2 partículas de uma e de nenhuma partícula. Tá? Qual é o outro jeito de fazer isso aqui? Eu posso fazer a mesma coisa, deixa eu copiar aqui, só que fazendo até 3. Porém, aqui eu tenho que tomar um bom cuidado, porque se é menos de 3, eu não posso botar 3 na minha fórmula, mesmo fazendo direto. Porque se eu colocar 3, ele vai incluir a probabilidade de 3, e não pode, porque é só menos do que 3 aqui, tá? Então, eu vou vir para cá, vou colocar o sinal de igual, vou usar a mesmíssima função. Professora, mas já tem um sinal de igual aqui, porque eu vou botar aqui esse sinal de igual aqui para o Excel é texto. Tá? Porque eu escrevi uma coisa aqui que para ele não vai fazer conta com isso aqui, porque tem x, p e tal. E então esse igual aqui é texto. Esse igual aqui é o igual para eu fazer a função, tá? Para eu começar a ensinar para o Excel que eu estou querendo fazer uma conta. Então de novo, Poisson. Quero a distribuição. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Para aqui para o x, eu vou colocar aquilo que eu quero, que é menos do que 3. Se eu sei que é uma distribuição discreta, se fosse contínua, vocês iam botar o próprio 3, tá? Distribuição contínua é aquela que considera todos os infinitos números entre, por exemplo, 2 e 3. Que todos os números com vírgulas racionais e tal, tá? Aqui não, são só números discretos, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou botar aquilo que eu sei que eu quero. Eu quero 2, até o 2 eu quero. Até o 3, não quero até o 3, porque é menos do que 3. Com a média 2, porque eu quero em 4 segundos, então a média vai ser 2. 2. E agora, no cumulativo, eu vou colocar 1, porque eu quero que acumule? Sim, eu quero que acumule. Ele vai me dar a soma da distribuição até o número 2, ou seja, de 0, 1 e 2 ocorrências, com a média 2 e acumulando. Já vai me dar a soma, porque eu botei aqui esse 1. Esse 1 está dizendo soma o povo todo. Probabilidade de 0, de 1 e de 2. Tá? Se Deus quiser, para dar isso aqui, né? Vamos ver. Ó, que bonitinho, tá? Se eu tirasse isso aqui e botasse para número, tá? Que número? Com casas decimais 4, vamos dizer assim. Tá? Mesma coisa, tá, gente? Então, vou botar aqui de novo em percentual, 68%, vou pedir mais 2 casas, tá ali, tá? Então, a probabilidade de que, aí volta para a questão aqui, probabilidade de a fonte fotovoltaica emitir menos de 3 partículas em 4 segundos é de 67,67%. Vamos para 3. 3. É bom vocês escreverem, tá? Aqui do lado, 67,67% é a probabilidade de que? De a fonte fotovoltaica emitir menos de 3 partículas em 4 segundos. Agora 3. Calcule a probabilidade de uma placa exposta por 4 segundos. Então, se é 4 segundos, a gente vai continuar usando o 2 como lambda, né, como taxa média de ocorrência, à frente da fonte fotovoltaica ser sensibilizada. Então, calcule a probabilidade de uma placa, tá? Exposta a 4 segundos à frente de uma fonte fotovoltaica, ficar sensibilizada. Quando é que fica sensibilizada? A gente volta aqui no texto, só que está em vermelhinho aqui. Emitida por uma fonte fotovoltaica é sensibilizada ao ser atingida por 3 ou mais partículas. 3 ou mais.
é de 3 e para mais de 3, 4, 5, 6, só que esse negócio é infinito, né, gente? Mesmo que eu esteja trabalhando só com coisas discretas, essa coisa maior que 3, os números maiores do que 3, eles não acabam, eles são infinitos, mesmo considerando só os números inteiros. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu quero isso aqui, ó. Quero a probabilidade de que x seja maior ou igual a 3. É isso aqui que eu quero, tá? Só que eu sei que esse negócio é infinito, né? Para mais que 3. Né? A partir de 3 para adiante é infinito. Então, o que eu posso fazer? O total da probabilidade, a probabilidade de ocorrência de tudo que pode ocorrer numa distribuição discreta é sempre 100%. Ou se eu estiver trabalhando com números inteiros, eu posso dizer que é 1. Se isso aqui é 0,67, se eu falar do total, o total é 1 de probabilidade numa distribuição. Se eu estiver falando em termos percentuais, a probabilidade de que ocorram valores menores do que 3 é 67,67%. E qual é a probabilidade de ocorrer qualquer coisa? Tudo que pode ocorrer? 100%. Então, se eu pegar a probabilidade de ocorrer tudo, 100%, tá? E eu diminuir a probabilidade de ocorrer, probabilidade de ocorrência de x menor que 3, ou seja, dos x que tem valores menores do que 3, eu vou ter essa probabilidade de ter os maiores do que 3. Então, assim, eu tenho aqui essa probabilidade já calculada, porque a probabilidade de ocorrer menores do que 3 é isso aqui, ó. Quanto que falta para chegar em 100% de 67? São os valores maiores que 3. E é lá, vamos ver, né? Vou botar aqui embaixo, uns 30 e poucos aí. Então, vai ficar igual a 100% menos esse 67,67% aqui, que dá aqui 32,33%. Deixa eu aumentar aqui. O que é isso? Vamos lá, vamos explicar o que é esse negócio, tá? 32,33% é a probabilidade de uma placa exposta por 4 segundos à frente de uma fonte fotovoltaica ficar sensibilizada. Da onde tu tirou esse 3 aqui, professora? Porque para ser sensibilizada, ela tem que ser atingida por 3 ou mais partículas. Então, quando é que vão ocorrer 3 ou mais partículas? Em 32,33% de chance, né, de probabilidade de ocorrência disso. Então, isso aqui, ó, é uma placa exposta a 4 segundos ser sensibilizada. Então, eu vou até escrever aqui dentro, tá? Uma probabilidade de uma placa, vou copiar aqui. Então, probabilidade de uma placa exposta por 4 segundos à frente de uma fonte fotovoltaica ficar sensibilizada. Presta atenção que é uma, tá? Eu vou até dar uma pequena corzinha dela para a gente aqui. Uma placa. Agora a gente vai para a nossa última questão. 4. Aqui, nessa 4, ele está dizendo o seguinte. Se 5 placas são colocadas uma após a outra durante 4 segundos em frente a uma fonte de energia que vai sensibilizar as placas, tá? Qual a probabilidade de somente uma delas ser sensibilizada? Olha só, a probabilidade de uma ser sensibilizada, a gente já sabe, 32,33%. A gente calculou na questão 3 aqui. O problema dessa história é que ele botou aqui, meteu 5 placas. Todo o nosso cálculo aqui foi durante 4 segundos, então isso aqui também não tem problema. A nossa média é 2. Mas o problema é que ele colocou essas 5 placas aqui. Não é mais uma placa. Eu quero saber a probabilidade de ocorrência de 1, de 2, de 3. Não é. Eu vou botar 5 placas e o que eu quero saber é qual é a probabilidade de ter um sucesso, de uma delas ser sensibilizada. Isso aqui, agora, para a gente, já é uma distribuição binomial. Porque eu estou querendo saber uma probabilidade de sucessos de ocorrência
de alguma coisa. Então, ela é uma binômio. Vejam que antes, o que eu tinha era a taxa e a probabilidade que eu queria que acontecesse. A taxa e a probabilidade. Aqui eu já tenho, ó, 5 possibilidades ou tentativas para que uma coisa ocorra. Então, como é que a gente vai definir essa nossa coisa aí? A gente quer a probabilidade de que somente uma placa seja sensibilizada. Tá? Então, eu vou dizer que o nosso x é igual a 1. É a probabilidade que a gente está buscando, a probabilidade de que ocorra 1. Tá? Então, eu vou botar aqui por fora. Probabilidade de que x seja igual a 1. Beleza. Aí, eu tenho quantos sucessos eu estou esperando. Tá? Quantos sucessos? Eu estou esperando que ocorra um sucesso. Que um sucesso, professora? Que somente uma delas seja sensibilizada. Isso é que é esse sucesso aqui. Mas eu não tenho uma placa para fazer isso, né? A probabilidade de ocorrência. Eu tenho 5 placas para isso. Então, essas são as minhas tentativas. E quantas tentativas são? Deixa eu abrir aqui. Tentativas são 5, que são as placas, porque qualquer uma delas pode ser sensibilizada. E a probabilidade de ocorrência? Né? Quando é que a probabilidade de uma placa ser sensibilizada, que a gente precisa disso na distribuição binomial. A gente tem que ter uma probabilidade de ocorrência de uma. Então, está aqui. A nossa probabilidade de que ocorra uma é 32,33%. Então, a nossa, vamos botar aqui só, probabilidade de... Não é isso que eu quero, só prob. Vai ser 0,3233, tá? Eu botei aqui sem vírgula. Então, agora que a gente organizou os nossos dados para binomial, tá? Isso aqui é o que a gente está querendo, probabilidade de que ocorra uma, considerando uma binomial, tá? Aqui é a probabilidade de ocorrência na poação. Aqui a gente já está fazendo um outro tipo de experimento, porque agora eu quero fracasso sucesso. Eu tenho 5 placas. Durante 4 segundos, qual a probabilidade de somente uma ser sensibilizada? Sabendo que a probabilidade de que uma seja sensibilizada é 32,33%. Tá? Porque vejam o que é isso. Probabilidade de uma placa exposta por 4 segundos à frente da fonte fotovoltaica ficar sensibilizada. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos calcular essa probabilidade. Então aqui, ao invés de os nossos pontos de interrogação, a gente vai botar igual. Igual o quê? Aí eu quero calcular agora binomial. Então, eu vou fazer de conta que eu não conheço a função ainda no Excel, então binom. Eu venho aqui e procuro, eu quero uma distribuição binomial. Aqui. Não é essa negativa, tá? Essa negativa me dá um outro resultado, que obviamente trata da binomial, mas não é o resultado que a gente quer. Essa aqui, distribinom. Então, tá aí. E ela também me fala quais são as possibilidades que eu tenho. Ó, número de sucessos. Quantos sucessos eu estou esperando? 1 é de uma delas ser sensibilizada. Então, é 1. Ponto e vírgula. Aí, ó, tentativas. Quantas tentativas eu tenho? Quantas possibilidades para que essa uma seja sensibilizada? Eu tenho 5 tentativas. Porque qualquer uma das placas pode ser sensibilizada. Qual a probabilidade de cada uma delas ser sensibilizada? É essa que a gente calculou antes na 3, né? Aqui. Eu posso digitar ali ou posso só clicar na célula. Ponto e vírgula. E aí, vai me perguntar a mesma coisa no final. Acumula? Tu quer o acumulado? A distribuição binomial até 1? Não. Eu quero a de 1 especificamente. Eu quero de uma placa. Não é até uma placa, não é menor que uma placa, é uma placa ser sensibilizada. Não é 0 placas. E nem 0 e 1. É só 1. Então, eu vou botar não acumula, 0. Não quero que acumule. Quando eu quero que acumule, eu ponho 1. Quando eu não quero que acumule, eu ponho 0. Então, tá aí. Vamos botar aqui em forma de percentual. 2 casinhas decimais, então. 33,9% é a probabilidade de que uma placa seja sensibilizada se estiver exposta durante 4 segundos à frente da fonte, sabendo que eu estava
pretendendo que se fosse um sucesso, eu tinha 5 tentativas. Com esses aqui são os argumentos da distribuição binomial. Então, a distribuição de Poisson, ela tem a característica de eu quero uma probabilidade de algo discreto ao longo de um intervalo contínuo. A distribuição binomial, eu quero sucessos em um certo número de tentativas, sendo que a probabilidade de ocorrência de cada uma das coisas ali que eu estou considerando, nesse caso, a probabilidade de ser sensibilizada tem que ser igual, tá? Então, aqui no caso, 0,32, 33. Então, a diferença, sim, que marca muito a Poisson é esse intervalo contínuo. Eu quero uma coisa, probabilidade de ocorrência de uma coisa discreta, mas ao longo de um intervalo contínuo. Aqui não, aqui na binomial eu só quero sucessos e dentro de um certo número lá de tentativas, e para isso eu preciso da probabilidade de ocorrência de uma, né, de cada uma, e que precisa ser a mesma probabilidade de ocorrência. Tá bom? Era isso então. Valeu, abração!